Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando aqui, você LJ Hortano, você que está vindo aqui assistindo essa aula aqui na LJ pela primeira vez, vai ser um prazer estar aqui acompanhando vocês. Sou a professora Deise Lorena, vou trabalhar aqui com vocês um pouquinho sobre a redação para o concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Espero ajudar vocês aí nesse processo. Nós vamos hoje ver um modelo de redação para vocês entenderem como que é feita a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma redação. E no final da aula, nós vamos disponibilizar alguns temas de redações para vocês fazerem e eu vou escolher algumas redações para eu corrigir aqui durante as próximas aulas com vocês, para vocês conseguirem compreender o que está sendo feito, o que vocês podem melhorar, o que pode fazer, o que não pode fazer dentro de uma redação para um concurso público como esse aí do Corpo de Bombeiros, tá? Bom, antes de tudo, nossos recadinhos do coração aqui, que são extremamente importantes. Vamos lá? Se inscrevam aí no nosso canal do LJ Online, LJ Aulas Online, para vocês não perderem nada, não ficarem de fora, verem todos os vídeos, acompanharem nossas aulas aqui. E já vai lá, segue a gente no Instagram, @LJ Aulas Online, já dá aquela olhada lá para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, as aulas que estão tendo, os cursos preparatórios, que tem muito material bacana, muita aula boa aqui para vocês, tá? Um outro recadinho é sobre os simulados, tá? Os simulados são gratuitos, então, sendo aluno aqui do LJ ou não, vocês podem fazer. Tem prêmios nos simulados e o link dos simulados é enviado apenas no grupo do Telegram, tá, gente? Então, é importante que vocês estejam no grupo do Telegram, entrem lá no grupo para vocês ficarem aí por dentro desses simulados, tá? As datas dos simulados online, tá? Os simulados serão aos domingos, os simulados serão no dia 23 de outubro, 27 de novembro e 11 de dezembro, tá? Então, já vai lá, já chama aquele amigo, primo, colega que você tem ali que está estudando junto com você, já fala desses simulados e manda aqui esse vídeo para eles, compartilha, já deixa o like pra gente aí nessa aula, tá? Então, dá o like aqui, curte se você tá gostando dessa aula, se tá gostando de acompanhar aqui o LJ, já manda essa aula aí para aquele seu amigo que vai tentar o concurso também, ajeita a postura na cadeira, pega uma água e vamos começar a nossa aula então de redação, tá? Gente, como eu falei com vocês, eu trouxe um modelo de redação e nós vamos entender como que é esse processo de redação, tá? Então, basicamente, vamos entender aqui que a redação, ela é formada por uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas partes vão compor a redação, tá? Então, como que eu faço uma boa introdução? Como fazer um bom desenvolvimento? Como fazer uma boa conclusão? Eu vou tentar responder aqui essas perguntas que às vezes tem essa dúvida, né, de como fazer uma boa redação para um concurso público. Lembrando que na prova do Corpo de Bombeiros, o texto será um texto de caráter dissertativo argumentativo, então é aquilo que eu preciso falar sobre um determinado assunto, mas não basta só falar, eu preciso falar e preciso argumentar em cima daquilo ali. Então eu tenho que deixar claro um ponto de vista, olha, o que eu penso a respeito desse assunto, né? Lembrando que tem também uma proposta de intervenção para eu poder tratar ali na minha conclusão, no final do meu texto, tá? O que poderia ser feito em cima daqueles problemas que eu discuti ali durante a minha redação. Um outro ponto importante sobre o texto dissertativo é que quando nós falamos de texto dissertativo argumentativo e que vocês precisam argumentar, deixar o ponto de vista claro, nós não podemos utilizar a primeira pessoa, tá? Então nunca se esqueçam disso. Nunca usar nem mesmo a primeira pessoa do plural, né? Então, conscientizamos, fazemos, nossa sociedade, nosso país, essas expressões não são aceitáveis dentro de uma redação, porque nós não podemos utilizar a primeira pessoa, nem do singular e nem do plural, tá? Então, vamos lá ver o nosso modelo de redação. O tema
tema dessa redação era a exploração sexual. Deixa eu anotar o tema aqui. Vou voltar o slide que vai ficar melhor. O tema, a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Então, um tema, a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Bom, como que eu faria uma introdução aqui nesse tema? Vamos lá. A primeira coisa que a minha introdução precisa ter é o conceito do tema. É trazer ali uma contextualização. E depois eu preciso trazer a tese, tá? Vou até colocar em cor diferente para ficar melhor para vocês conseguirem visualizar aqui. Então, vamos lá. Então, eu preciso do tema e preciso da tese. Como que eu faço o conceito desse tema? Então, veja. A exploração sexual de crianças e adolescentes fere o princípio da dignidade humana estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e impede o desenvolvimento integral da cidadania. Quando eu venho falando isso aqui, eu estou trazendo um conceito, tá? Então, eu já estou deixando claro para o meu corretor sobre o que é a redação que eu escrevi. E vejam que eu já trouxe ali uma citação que está pertinente, inclusive a uma das matérias que cai na prova, porque eu estou falando sobre direitos humanos. Tá? Então eu falei dessa exploração sexual, que o que acontece quando há essa exploração sexual? Fere o princípio da dignidade humana, que está estabelecido onde? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que isso, qual a consequência disso? Impede o desenvolvimento integral da cidadania. Então, pronto, eu já fiz aqui uma contextualização sobre o meu tema, tá? Não basta simplesmente eu chegar falando, por exemplo, a exploração sexual de crianças e adolescentes é um tema bastante discutido no Brasil. Só isso não é suficiente. Eu preciso demonstrar de alguma forma a importância de eu estar falando sobre aquele tema ali. A boa redação, ao contrário do que alguns alunos pensam, ela não é aquela em que o meu ponto de vista ele vai ficar claro só lá na conclusão, não. A boa redação é aquela que já nas primeiras linhas, logo na introdução ali no meu primeiro parágrafo, eu já consigo perceber qual que é o ponto de vista da pessoa que escreveu aquele texto. Então, o meu ponto de vista, eu venho deixando ele claro desde as primeiras linhas, tá? Então, aí, nessa introdução, quando eu venho fazendo esse conceito do tema, eu já falei que isso fere o princípio da dignidade humana, impede o desenvolvimento integral da cidadania. Então, eu já estou deixando ali indícios do meu ponto de vista. Agora, como que é a tese? A tese, ela vem aqui. Nesse sentido, deixa eu mudar a cor aqui, isso. Nesse sentido, é preciso discutir acerca do papel das forças de segurança pública no combate a esse crime, bem como compreender que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e precisam de proteção. Então, observem que aqui nesse segundo período, o que aconteceu? Eu já trouxe ali quais serão os pontos de discussão na minha redação. Então, eu já tenho os meus dois argumentos que eu vou utilizar no meu desenvolvimento. Quais são esses argumentos? Os argumentos são esses aqui, ó. Eu tenho o meu argumento número 1, que vai ser o papel das forças de segurança pública no combate a esse crime. Aqui é o argumento número 1, o que está em verde. Agora, quando eu falo compreender
que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e precisam de proteção. Isso aqui que está em vermelho é o meu argumento número 2. Então, percebam que aqui já na minha introdução eu consigo deixar claro para o meu corretor qual que é o tema de que trata o meu texto, a importância de discutir sobre ele e quais os argumentos que eu vou trazer para discutir sobre esse tema. Olha, eu vou falar sobre o papel das forças de segurança pública e vou falar sobre a necessidade de olhar para crianças e adolescentes como sujeitos que são detentores de direitos. Tá? Então, o meu corretor, ao ler a minha redação, ele já vai procurar exatamente isso. E, gente, eu preciso seguir exatamente a ordem que está aqui. Então, se eu falei primeiro sobre o papel das forças de segurança, o meu segundo parágrafo vai ser sobre isso. E o terceiro parágrafo vai ser sobre crianças e adolescentes como sujeitos detentores de direitos, tá? Seguindo uma ordem, um padrão ali, tá joia? Então, vamos lá. Continuando. Desenvolvimento número 1, né? Que seria o meu segundo parágrafo. Inicialmente, vou chamar a atenção aqui, olha, sempre utilizar um conectivo, tá? Não se esqueçam de usar conectivos. Por quê? Os conectivos, eles são importantes não só para iniciar os parágrafos, mas também para fazer a ligação entre as ideias, tá? Então, nunca façam frases justapostas. Sempre utilizem ali os conectivos para dar coesão ao texto, tá? Não esqueçam disso. Os conectivos são extremamente importantes e imprescindíveis para um texto bem coeso, tá? E utilizar também os conectivos certos para garantir a coerência, porque às vezes o texto ele pode estar lá cheio de conectivos, né? As frases estão ligadas entre si através dos conectivos, mas os conectivos eles dão um sentido talvez oposto. O texto acaba se tornando incoerente, tá? Então tomar cuidado com isso. Preciso usar os conectivos? Preciso, mas eu preciso também utilizar os conectivos corretos, tá? Então vamos continuar. Inicialmente, ressalta-se que os órgãos de segurança pública são imprescindíveis. Olha uma palavrinha aqui que já me dá a entender um pouco do ponto de vista da pessoa que escreveu esse texto. Imprescindíveis para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, vejam. Opa, perdão, gente. Aqui, são imprescindíveis para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Vejam, quando eu estou falando isso, nessa frase aqui, eu já tenho o quê? Eu tenho o meu tópico frasal. Por quê? Nesta frase, eu deixei claro qual é o assunto que eu vou tratar neste parágrafo. Então, eu fiz esse tópico frasal e agora eu vou desenvolver a ideia no restante do parágrafo. Então, vamos lá. Isso porque os agentes possuem como prerrogativa máxima a proteção dos direitos individuais e coletivos da sociedade, dentre eles a integridade física e emocional. Vejam que eu venho fazendo uma especificação sobre o que eu estou falando, porque às vezes nós não podemos ser genéricos demais. Então, proteção dos direitos individuais e coletivos, mas qual deles que seria o principal aqui dentro do tema que nós estamos discutindo? Integridade física e emocional. Nessa senda, olha a presença de um conectivo aqui de novo, tá? Então, eu usei aí o nessa senda. É preciso que haja investigações e fiscalizações, bem como uma participação ativa no enfrentamento aos atos de violências contra crianças e adolescentes, acolhendo-os e encaminhando-os aos serviços de proteção. Tá? Aqui possivelmente seria penalizado pela questão desse S aqui, né? Porque deveria ser enfrentamento aos atos de violência contra crianças e adolescentes, acolhendo-os e encaminhando-os aos serviços de proteção. Então, percebam que a ideia do meu parágrafo ficou fechadinha. Eu vim ali com o tópico frasal falando, olha, eu vou falar aqui sobre a questão do papel dos agentes de segurança pública. Desenvolvi a ideia falando que eles têm como objetivo principal, como prerrogativa, a proteção aos direitos e especifiquei esses direitos. E no final, eu vim falando o que poderia
deveria ser pensado em relação a isso. Então, eu venho falando que é preciso investigações, fiscalizações, uma participação mais ativa, tá? O parágrafo, ele tem que ter essa ideia fechada. Eu não posso deixar o parágrafo com ideias abertas. Assim como a redação possui introdução, desenvolvimento e conclusão, o meu parágrafo também, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu venho com o tópico frasal, iniciando a ideia, desenvolvo e concluo a ideia presente ali naquele parágrafo. Por quê? No parágrafo seguinte, eu vou falar possivelmente sobre um outro assunto, tá? Então, vamos lá agora para o desenvolvimento número 2, que seria o meu terceiro parágrafo. Aqui eu utilizei um outro conectivo, tá vendo? Ademais. Por que ademais? Porque eu ainda estou, de certa forma, falando sobre o mesmo assunto. Eu vou falar lá a questão de proteção das crianças e dos adolescentes. Então, eu estou falando do papel das forças de segurança pública e agora eu vou falar sobre a questão de essas crianças e esses adolescentes serem sujeitos detentores de direitos. Então, eu estou tudo isso que eu estou trazendo está dentro desse meu argumento de proteção. Então, se está dentro do mesmo argumento, dentro da mesma ideia ali de proteger essas crianças, eu estou dentro de um mesmo assunto. Então, eu vou utilizar ademais, além disso, do mesmo modo, outro sim, tá? Eu vou usar esses conectivos. Agora, se eu fosse mudar de assunto, suponhamos que eu estivesse escrevendo uma redação trabalhando com prós e contras. Então, aí eu teria, por outro lado, seria um bom argumento para utilizar, por exemplo, tá? Então, vamos lá. Continuando. Ademais, convém ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, considera que crianças e adolescentes são sujeitos detentores de direitos. Vejam que aqui eu tenho o meu tópico frasal, que está retomando aquilo que eu coloquei lá na introdução. Olha só, compreender que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e precisam de proteção. Então, aqui eu venho com o meu tópico frasal, retomando a ideia da introdução. Então, o meu corretor, ele consegue perceber qual que é a ideia que eu estou trazendo aqui no meu segundo parágrafo. Olha, o candidato, ele escreveu sobre esses argumentos lá na introdução, então agora ele tratou sobre o primeiro no segundo parágrafo e agora no terceiro parágrafo ele está falando sobre o segundo argumento que ele trouxe. Nesse diapasão, aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui, ó. Essas expressões, né? Nesse diapasão, por exemplo, porque a expressão eu achei bonito, porque as palavras difíceis têm que demonstrar conhecimento de vocabulário. Pessoal, demonstrar conhecimento de vocabulário não é escrever palavras difíceis, né? Vamos lembrar aqui, a gente não gosta muito, né? Vocês, no geral, não gostam muito de ler livros que têm uma linguagem mais rebuscada, né? Uma linguagem mais difícil. Com a redação é a mesma coisa. Demonstrar conhecimento de vocabulário não significa que eu preciso de um texto que a cada frase que eu leio eu vou parar um pouquinho para poder pegar um dicionário ou consultar no Google o significado dessa palavra. Eu preciso que o texto esteja bem escrito, que o texto tenha um vocabulário coerente, que eu tenha um bom uso dos conectivos. Isso é demonstrar conhecimento de vocabulário. Claro que a gente pode sair, né, daquela coisa comum, todo mundo usa muito mas e porém, nós podemos utilizar todavia, entretanto, contudo, isso aí tudo certo, mas a gente não precisa dessas expressões. Nesse caso aqui, por exemplo, nesse diapasão, eu poderia fazer uma troca por nesse sentido, né? Nesse contexto, tá? Algo mais ou menos assim. Mas vamos lá. Nesse diapasão, esses indivíduos precisam de proteção e devem ser tratados com prioridade pelas políticas públicas. Olha o desenvolvimento da minha ideia aqui. Assim, a fase infanto-juvenil, aqui perderia ponto também pela escrita errada, olha, o uso do hífen, infanto-juvenil não tem hífen. A fase infanto-juvenil, em uma sociedade que busca a construção de um futuro sólido, será protegida por todos os entes sociais e políticos. Então, vejam que aqui eu também tive esse fechamento da ideia. Eu vim com o tópico frasal, desenvolvi a ideia e fiz o fechamento, tá?
E agora, como seria então a minha conclusão? Vamos lá. Lembrar aqui que, para a conclusão, de acordo com o edital do Corpo de Bombeiros, tem que ser feita uma proposta de solução ali, tá? Lembrando sempre de respeitar os direitos humanos, né, gente? Essas coisinhas assim que nós já sabemos como que funcionam em provas. A conclusão é o momento de eu fazer o fechamento da minha redação. Tá? Então, nada de colocar novos argumentos, porque eu lembrei de uma coisa que eu poderia ter falado. Agora, na conclusão, não é hora de fazer isso mais. Então, eu vou só fechar a ideia. Então, eu faço uma breve retomada ali da minha tese, né? Eu retomo um pouco ali o que eu falei, o que eu discuti durante o meu texto e faço uma proposta de solução. A proposta de solução é importante que vocês tenham em mente que ela precisa estar totalmente relacionada com a discussão que vocês trouxeram no texto. Tá? Então, eu não posso estar falando sobre determinado problema e trazer uma proposta de solução que não seja para aquele problema, certo? Eu tenho que pensar em relação a isso. Qual seria a solução, a possível solução para esses problemas que eu trouxe na minha argumentação? É nisso que eu preciso pensar. Nada de eu tenho argumentos, por exemplo, A e B, e aí eu vou trazer ali uma proposta de solução totalmente diferente do que eu trouxe. Então, às vezes, eu escrevi um texto falando sobre a educação, e aí, na minha proposta de intervenção, eu venho trazendo uma proposta de solução relacionada à saúde. Não faz sentido, né? Então, eu preciso que a minha proposta de solução esteja de acordo, esteja em consonância com os argumentos que eu trouxe ali durante a minha redação, tá? Então, como seria a minha conclusão aqui? Diante do exposto, lembrar sempre de usar um conectivo de conclusão, tá? Então, diante do exposto, é imperioso que haja uma atuação conjunta entre sociedade e Estado no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Observem que o que aconteceu aqui? Eu fiz a retomada da tese. Olha só uma marca do meu ponto de vista. É imperioso que haja uma atuação conjunta entre sociedade e Estado. Então, aqui eu não estou jogando aquela coisa, né, de jogar a culpa só para um lado, né? Eu estou falando de uma atuação conjunta. E eu fiz a retomada do tema. Como que foi essa retomada do tema aqui? Eu trouxe a íntegra do tema. Olha só, no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Então, uma boa conclusão, eu vou começar dessa forma. Eu venho ali com um conectivo conclusivo, reforço o ponto de vista, né? Nesse caso de trazer proposta de intervenção, atentem-se a nunca querer jogar a culpa, né, de algo ou a responsabilidade só para um lado, né? Sempre tentar trabalhar ali essa interação, essa ação conjunta, né? Então, foi colocado aí uma atuação conjunta entre sociedade e Estado, e essa atuação é para quê? Aí eu vou retomar o meu tema, o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Aí eu venho utilizando novamente um conectivo, né? Nesse sentido, cabe ao Estado, aí aqui eu vou falar qual que é o que o Estado, né, a possível solução em relação ao Estado. Cabe ao Estado fazer o quê? Por meio dos órgãos de segurança pública, porque lá no meu segundo parágrafo eu estava falando sobre o quê? Sobre a atuação dos agentes de segurança pública. Agir com afinco, então isso significa o quê? Que o Estado deveria agir com maior rigor, fiscalizar mais, né? Ter uma punição talvez mais severa, além de promover campanhas de conscientização, tá? Falando em campanhas de conscientização, deixa eu lembrar vocês uma coisa aqui.
Gente, ninguém conscientiza ninguém. Então, às vezes, trazer a proposta de solução só com campanhas educativas, campanhas de conclusão, não é suficiente. Eu preciso de uma outra ação juntamente com a proposta, com essa campanha de educação, de conscientização, tá? Nunca trazer só isso. O Estado deveria promover campanhas publicitárias, campanhas de conscientização, campanhas educativas, tá? Mas e o que mais além disso? Porque, de certa forma, se nós pararmos para pensar, isso sempre tem, a gente sempre tem campanhas, mas nós não estamos lidando com esses problemas ainda diariamente. Então, o que mais além disso eu posso fazer? Tá? Então, é sempre trazer ali algo, vamos dizer, um pouco mais ativo, juntamente com essas propostas de conscientização, tá? Então, continuando. Tais campanhas também devem contar com a participação da sociedade. Então, vejam, olha a atuação conjunta aqui, tá? Contar com a participação da sociedade, que deve denunciar os casos ao Conselho Tutelar. Então, vejam, aqui a gente coloca a sociedade participando também das campanhas de conscientização e uma atitude mais ativa da sociedade de denunciar os casos ao Conselho Tutelar, tá? Então, essa seria uma redação bacana para ser feita em um concurso público, trabalhando esse tema aí sobre exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Introdução, um parágrafo, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Lembrando sempre de ter o fechamento de ideias, né? Nunca deixar um parágrafo ali com uma ideia aberta ou algo assim. Sempre ter ali o fechamento, né? O parágrafo ele precisa também de introdução, desenvolvimento e conclusão. E não esquecer, claro, dos conectivos, de fazer a ligação ali entre as palavras, tá? Pessoal, tem aqui alguns temas de redação para vocês treinarem. Redação é prática, tá? A gente precisa escrever para aprender, para treinar ali a escrita, treinar a letra também, tá, gente? A letra precisa ser legível na redação. Então, eu trouxe alguns temas aqui, 5 temas, para a gente estar desenvolvendo aí durante as nossas aulas, tá? Como que isso vai funcionar? Vocês vão desenvolver esses 5 temas de redação, vão entrar lá no meu Instagram, @professoradeislorena, que tá aí no slide para vocês, e vão me mandar essas redações para eu poder corrigir. Eu vou escolher, dentre as redações que eu receber, algumas redações para serem corrigidas aqui na aula. Então já corre lá, já me segue no Instagram, manda uma mensagem, tá? Estou à disposição de vocês. E aí vocês vão olhar os temas, tá? Vou falar com vocês aqui agora sobre cada um deles. E aí, vocês vão escrever esses temas e vão me mandando. E escrevam lá, concurso do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tema 1, tema 2, tá? E me mandem essas redações. Eu vou corrigir, vou olhar as redações que eu receber, e aí eu vou estar escolhendo para a gente estar corrigindo aqui durante as aulas, tá? O tema número 1 é a preservação dos valores humanos em nosso tempo. Um exercício possível? É um tema muito bacana para fazer vocês pensarem um pouquinho aí. O tema número 2. Os limites da tecnologia diante dos fatores de risco e segurança. Outro tema muito bom também, né? Relacionado com essa ideia aí de tecnologia, que atualmente a gente está discutindo muito sobre isso. Tema número 3. O indivíduo no exercício da cidadania como agente de fiscalização referente à saúde, né? Estamos saindo de um momento de pandemia e essa questão de saúde também é um tema que a gente pode ainda pensar muito sobre ele. A educação, claro, não pode faltar. A educação como agente de transformações sociais. E o tema número 5. A sociedade brasileira compreende e valoriza a saúde mental? Saúde mental ainda é um tema que nós discutimos muito, né? A gente ainda fala muito sobre essa questão de saúde mental, então a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Então, aí, 5 temas bacanas para vocês desenvolverem, para a gente trabalhar aqui durante as aulas, tá? Eu vou corrigir essas redações. Como que essa correção vai funcionar? Eu vou escolher uma redação, algumas redações, né? E vou trazer aqui e vou mostrar para vocês quais foram os erros e acertos cometidos dentro daquele texto que foi escrito ali, tá?
E aí eu vou atribuir uma nota, tudo dentro dos padrões, tá? E aí eu vou mostrando para vocês, olha, aqui teve esse erro, o erro de conteúdo, o erro de gramática, vou explicar por quê. Olha, essa palavra aqui deveria ter sido escrita com hífen. Por que que deveria ter sido escrita com hífen? Né? Aqui faltou um acento, por quê? Ah, porque essa palavra é uma paroxítona terminada em R, então teve um erro de acentuação gráfica, né? Erro de ortografia. Erro de conteúdo, talvez essa redação aqui foi uma redação que o aluno às vezes fugiu um pouquinho do tema, né? Ou o aluno teve aqui um deslize em relação ao uso do conectivo, esse conectivo aqui não era interessante para usar, deveria ter sido usado outro. Qual conectivo que seria mais interessante para usar aqui, né? O que que poderia ser feito? E vou aproveitar também para dentro desses temas e dando possíveis ideias de argumentos para vocês. Às vezes a redação vem com alguns argumentos e aí eu posso falar assim, gente, olha, aqui também a gente poderia ter trabalhado por essa ideia, ter pensado por esse lado aqui, tá? Então, novamente aí para vocês, o meu Instagram, tá? @professora Deise Lorena. Já me seguem lá, me sigam lá, mandem mensagem, tá? E me mandem as redações para a gente corrigir nas próximas aulas, porque aí nós vamos fazer essas correções para ajudar vocês ao máximo aí nessa questão da redação da prova. Tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição de vocês. Fico aguardando vocês lá no Instagram, tá, joia? Na próxima aula a gente se encontra para fazer as correções das redações, tá? Mantenham a disciplina, tenham foco e desejo desde já sucesso para vocês. Tchau, tchau, obrigada.